Olá, hoje vamos falar sobre o amplificador diferencial e para melhor entendermos as vantagens de um processamento diferencial de sinal, vamos considerar um caso de um amplificador que vai fazer o tratamento de um sinal de voz proveniente de um microfone. E vamos considerar também que a alimentação desse amplificador é derivada de um circuito retificador, ou seja, nós podemos esperar uma variação, um ripple na tensão de alimentação VCC. De tal maneira que a saída desse amplificador nós teremos uma composição de dois sinais. Um seria o sinal de voz amplificado e o outro seria exatamente essa perturbação devido à alimentação VCC, como está indicado aqui nesse diagrama. Nós temos dois caminhos que compõem então a saída Vout. Basicamente, essa saída distorcida Vout, ela é devido ao fato que tanto Vout como VCC são referenciados a um nó cuja tensão permanece estável, no caso, o terra. O que aconteceria se nós, ao invés de tomarmos a tensão Vout referente a esse terra estável, nós usarmos uma referência na qual nós tenhamos também a mesma perturbação como visto em VCC. Por exemplo, vamos considerar este caso onde nós temos dois transistores Q1 e Q2 com cargas RC1 e RC2 respectivamente. Se nós admitirmos um casamento perfeito Q1, Q2, RC1, RC2, nós aplicarmos ao transistor Q1 o sinal de voz, enquanto a base de Q2 vai estar polarizada a um potencial fixo, nós vamos ter em Vx o sinal de voz amplificado mais uma certa perturbação devido à variação de VCC. Enquanto em Vy nós teremos apenas essa variação devido a VCC. Se nós fizermos a diferença Vx menos Vy, admitindo esse casamento perfeito, esse termo devido ao ripple em VCC, ele é cancelado. De tal maneira que nós tenhamos apenas a amplificação do sinal de voz. O que nós fizemos aqui, então, foi referenciarmos Vout não a um potencial fixo, mas a um potencial Vy, que tem a mesma variação causada por VCC que aparece no nó X. Uma das limitações dessa solução é que o transistor Q2 ele aparece apenas para impor essa tensão Vy, ele não participa do processamento do sinal. Mas esse conceito ele é útil para que nós possamos entender o funcionamento do par diferencial. Nesse caso, nós temos os transistores Q1 e Q2 operando em modo comum, ou seja, nós temos o mesmo sinal aplicado às entradas de Q1 e Q2, às bases de Q1 e Q2. Se nós fizermos a tensão diferencial Vx menos Vy, nesse caso nós teremos uma tensão nula. Por quê? Porque tanto em Vx como em Vy nós teremos o sinal amplificado
pivôs em fase. E também esse cancelamento devido ao ripple em VCC. Nesse caso, nós temos um sinal diferencial aplicado às bases de Q1 e Q2, como nós podemos ver aqui. Em V1 eu aplico um sinal e em Q2 eu aplico esse mesmo sinal, só que com inversão de fase. De tal maneira que ao tomarmos o diferencial Vx, Vy, além de nós cancelarmos o ripple comum a ambos potenciais, nós vamos ter o dobro da tensão como está escrito nesta expressão. Resumindo, um processamento de um sinal referenciado alterra e o processamento diferencial do sinal. Lembrando sempre que nós colocamos os sinais em Q1 e Q2 com inversão de fase. E aqui nós temos a representação do sinal diferencial resultante, V1 menos V2, correspondendo a uma amplitude duas vezes em relação ao que seria o processamento do sinal referenciado alterra. Convém enfatizar que mesmo que nós tomemos o sinal diferencial, cada componente desse sinal à saída possui um nível DC, representado aqui por VCM. O amplificador diferencial, então, ele vai ser representado por um modelo linear equivalente, onde a tensão de saída vai depender apenas da diferença entre as tensões aplicadas à entrada do par diferencial. E aqui nós temos o modelo equivalente, o quadripolo equivalente desse amplificador linear. Uma resistência de entrada, o ganho diferencial e a resistência de saída. Aqui nós temos o par diferencial clássico. Os transistores Q1 e Q2, agora eles são polarizados por uma fonte de corrente constante. Vamos analisar quatro situações de sinal aplicado à entrada desse par diferencial. Inicialmente, a condição de modo comum, ou seja, nós aplicamos o mesmo sinal às bases de Q1 e Q2. Então, novamente, admitindo a simetria perfeita, nós podemos ver inicialmente que a corrente I ela é dividida igualmente entre Q1 e Q2, o que provoca o mesmo potencial nos coletores de Q1 e Q2. De tal maneira que a tensão diferencial nesse caso vai ser zero. Nesse caso, nós aplicamos uma tensão diferencial à entrada do par, só que com amplitude relativamente alta. E com isso nós levamos um transistor ao corte. Nesse caso, nós estamos aplicando mais 1 volt à base de Q1, mantendo a base de Q2 aterrado. Nós forçamos então nessa situação o corte de Q2, ou seja, toda essa corrente I passa pelo transistor Q1.
Reversamente, nós podemos ter esse mesmo sinal aplicado com polaridade invertida. Nós temos menos 1 volt aplicado à base de Q1 e mantemos a base de Q2 aterrada. Nessa situação, é o transistor Q1 que é levado ao corte e toda essa corrente de polarização passa, então, por Q2. Nessas duas últimas condições vistas, o par diferencial não opera na região linear. Não é um circuito linear. Na verdade, o par ele opera como uma chave de corrente. E é um circuito básico na construção de conversores DA operando em modo corrente. E, finalmente, vamos considerar essa situação em que aplicamos um sinal diferencial à entrada do par com uma amplitude relativamente pequena, de tal modo que o par ainda trabalha na região linear. Nesse caso, nós podemos ver que nós desenvolvemos uma tensão diferencial à saída devido exatamente a esse sinal diferencial à entrada. E, basicamente, nesse nosso curso, nós vamos analisar essa situação de aplicação de sinal no par diferencial. Temos aqui um par diferencial com transistores NPN, Q1 e Q2, cargas passivas RC e polarizados por uma fonte de corrente IT. Nós podemos ter o dual desse par apresentado, ou seja, transistores de entrada do tipo PNP. Nesse caso, a diferença é que a corrente de polarização vai estar conectada ao potencial mais VCC. Mas toda a análise que vamos discutir em relação ao par NPN pode diretamente ser mapeada ao par PNP. Nós aplicamos às entradas de Q1 e Q2 um sinal VI1 e VI2. E vamos assumir inicialmente, além do casamento ideal, Q1, Q2, RC1 e RC2, vamos admitir que essa resistência da fonte de corrente seja infinita. Vamos então analisar o par diferencial na situação em que um sinal à entrada é aplicado e com amplitude relativamente grande, de tal maneira que nós tenhamos que usar uma análise de grandes sinais para estudarmos esse par diferencial. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das malhas, nós podemos escrever essa equação 1.0 fazendo o balanço das tensões nesta malha. E também nós podemos escrever IC1 como sendo uma função da tensão entre base e emissor, como está escrito nessa equação 2.1. Da mesma maneira, nós podemos escrever a relação IC2 em função de VBE2. Assumindo um casamento entre as correntes de saturação de Q1 e Q2 e admitindo VB1, VBE2 bem maior que VT, no caso a tensão térmica, a temperatura ambiente 25 mV, o que normalmente ocorre, nós podemos extrair VB1 e VB2 em função de IC1 e IC2. De tal maneira que nós podemos ter uma razão entre IC1 e IC2, que vai ser uma dependência exponencial de VID sobre VT, onde VID é exatamente
a tensão diferencial aplicada à entrada do par, que é dado por VB1 menos VBE2, que nós veremos mais tarde corresponde à diferença VI1 menos VI2. Assumindo um fator de transporte unitário, de modo a confundirmos a corrente de emissor com a corrente de coletor, e na condição da resistência de fonte infinita, nós temos que essa corrente de polarização ela vai ser então dividida entre a corrente de coletor de Q1 e a corrente de coletor de Q2. Combinando as equações precedentes com a equação 5, nós temos então a dependência de IC1 com a tensão diferencial aplicada, assim como a dependência de IC2 com essa mesma tensão. Então nós podemos ver que para VID positivo, crescente, IC1 aumenta, ao passo que IC2 diminui. Como a soma de IC1 com IC2 deve ser constante, nós chegamos a esse tipo de gráfico, onde nós temos plotados IC1 e IC2 em função do sinal diferencial à entrada. Então, na condição de repouso em que VID igual a zero, nós temos que IC1 igual a IC2 e vale exatamente metade da corrente de polarização. Esse ponto aqui. Nós podemos ver que existe uma região com uma linearidade razoável em torno de VD igual a zero, que se estende aproximadamente entre menos VT e mais VT. Acima de 3 VT, vamos considerar de uma maneira simplificada que um dos transistores já foi ao corte, de tal maneira que a corrente de polarização passa inteiramente pelo outro. Nesse caso, VID igual a mais 3 VT, o transistor Q2 está cortado e toda essa corrente de tail passa então por Q1. Da mesma maneira, para menos 3 VT, nós temos o inverso. Q1 cortado e Q2 conduzindo. Se nós olharmos então a tensão diferencial à saída, nós temos então uma relação dessa tensão com a tangente hiperbólica do sinal diferencial à entrada, como dado por essa expressão. Graficamente, nós temos algo desse tipo. Função de transferência, tensão diferencial à saída, tensão diferencial à entrada. Então, nós podemos ver aqui, novamente, esse intervalo de linearidade razoável se nós confinarmos a tensão de entrada ao intervalo menos VT mais VT. Bom, muitas vezes nós precisamos trabalhar com sinais de entrada com amplitude superior à tensão térmica. E uma necessidade, então, é de nós expandirmos esse intervalo de linearidade. Uma das maneiras disto ser realizado é através da inserção de resistores de degeneração, resistores de emissor. Basicamente, parte do sinal diferencial digamos assim, cai sobre o resistor de emissor. Ou seja, apenas parte do sinal aplicado cai sobre a junção base-emissor e vai contribuir, então, para a corrente de saída. De tal maneira que nós
tenhamos agora uma função de transferência com um intervalo de linearidade expandido. Então, nessa primeira curva, nós temos uma situação em que a corrente de polarização vezes o RE igual a zero, ou seja, o RE igual a zero. E nessa curva mais externa, nós temos a condição em que o RE foi inserido e com um valor relativamente alto, de tal maneira que o produto ITU vezes RE corresponde a 20 vezes a tensão térmica. Então, nós podemos ver que nós conseguimos expandir o intervalo de linearidade do par diferencial, em detrimento do ganho. Há uma redução natural do ganho pela inserção do resistor emissor, também chamado resistor de degeneração. Nós podemos ver por essas curvas, onde o ganho é proporcional, então, a essa inclinação. Então, existe um compromisso entre a linearidade e o valor absoluto do ganho no par diferencial. Vamos considerar agora o comportamento do par diferencial numa condição de sinal à entrada com amplitude relativamente pequena, o suficiente para que nós mantenhamos o par diferencial em sua região linear. Nesse caso, vamos aplicar um sinal balanceado à entrada, ou seja, nós aplicamos para um dado sinal V e D, nós aplicamos V e D sobre 2 à entrada de Q1 e menos V e D sobre 2 à entrada de Q2. Ou seja, nós temos aqui um sinal com amplitude idêntica a este, mas em inversão de fase. Nessa condição de aplicação de sinal, nós dizemos que a entrada está balanceada. O sinal de entrada é balanceado. E a aplicação desse sinal balanceado permite uma simplificação interessante na análise do circuito. Nós consideramos o nó E como sendo o nó comum a ambos emissores. Nós temos que esse nó E ele atua como um terra AC, uma vez que não vai haver nenhuma perturbação nesse nó. Isso pode ser visto mesmo por inspeção, em que, devido à simetria e ao sinal ser aplicado de forma balanceada, a corrente que chega da esquerda nesse nó E é a mesma corrente que sai pelo nó E. De tal maneira que, se nós representarmos a fonte de corrente, nesse caso, pela sua resistência de saída, não existe nenhuma corrente fluindo pela resistência. De tal maneira que esse nó, então, corresponde ao terra AC. Essa característica é muito útil na análise do circuito, ela simplifica. Bom, devido então a essa simetria e a presença do terra AC no nó referente aos emissores, nós podemos simplificadamente considerarmos apenas metade do circuito para cálculo do ganho diferencial. Então, nós temos aqui a situação em que nós aplicamos a metade do sinal à entrada e retiramos metade do sinal de saída no coletor do transistor. E essa configuração ela é bastante conhecida, trata-se da configuração emissor comum, e nós temos então o ganho diferencial do amplificador diferencial, do par diferencial, como sendo o produto GMR, onde R nesse caso é a resistência do coletor,
a condição em aberto, vezes o sinal menos, que significa uma inversão de fase. Nada nos impede de tomarmos no par diferencial a saída em um dos coletores, ou seja, a saída estaria então referenciada ao terra. Isto é possível, nós perdemos algumas propriedades do processamento diferencial e a amplitude do sinal, nesse caso, vai ser metade em relação ao sinal diferencial completo. Ou seja, nós temos o ganho de tensão metade em relação ao ganho diferencial. Aqui nós temos dois casos de aplicação de sinal à entrada do par. Nessa primeira condição, nós temos um sinal relativamente pequeno, de tal maneira que, multiplicado pelo ganho do estágio, nós vamos ter a saída, uma tensão diferencial, relativamente linear. Lembrando aqui que o nível DC de cada uma dessas componentes, Vout1, Vout2, corresponde a VCC menos IEE sobre 2 vezes RC. E neste segundo caso, nós temos, para o mesmo amplificador, um sinal aplicado à entrada 100 vezes maior em relação ao caso precedente. E aqui houve então uma distorção à saída. E nós vemos que a máxima amplitude que nós podemos ter na saída corresponde a RC vezes IEE sobre 2. Ou seja, este amplificador, para esta condição de ganho, não é mais linear no caso de nós termos um sinal aplicado de amplitude de pico diferencial que corresponde a 200 mV. Resumindo, nós temos aqui as tensões e correntes no par diferencial em repouso, ou seja, o sinal diferencial à entrada é zero, e nós temos aplicados à base de Q1 e Q2 o valor DC. Nesse caso, nós podemos ver que a corrente I se divide igualmente entre os dois transistores Q1 e Q2, o que define idênticos potenciais no coletor de Q1 e Q2, de tal maneira que a tensão diferencial à saída será zero. Quando nós aplicamos um sinal diferencial à entrada, V e D, aparecerão parcelas devido exatamente à amplificação desse sinal e, com isso, uma tensão diferencial à saída, como está representado aqui. Resistência de entrada. Nós consideramos, então, uma fonte Vx aplicada à entrada de Q1 e Q2. Se nós representarmos o circuito AC equivalente e utilizarmos a propriedade de, no caso de um sinal balanceado, o emissor se comporta como um terra AC, facilmente nós podemos verificar que a resistência de entrada corresponde a 2 vezes o RP, que corresponde a 2 vezes o beta RE, onde RE é a razão entre a tensão térmica e a corrente de emissor.
A resistência de saída, no caso de nós tomarmos um sinal referenciado ao terra de um dos coletores, pode ser calculado através desse esquema simples. E se nós admitirmos que a resistência dinâmica RCE do transistor seja infinito ou muito maior que RC, nós temos que, resolvendo esse circuito que a resistência de saída de pequenos sinais ela é dada por RC. De uma maneira similar, se nós considerarmos agora a saída diferencial, nesse caso nós estaríamos aplicando apenas metade do sinal de saída ao coletor do transistor, e com isso nós temos que a resistência de saída vai ser 2 vezes o valor de RC. Então, dependendo de como nós extraímos a tensão de saída do par diferencial, do amplificador diferencial, nós obteremos 2 valores diferentes de resistência à saída. Vamos analisar agora uma propriedade fundamental do par diferencial, que seja quando nós aplicamos as bases de Q1 e Q2 o mesmo sinal. Nesse caso, nós estamos trabalhando o nosso par diferencial na condição de modo comum. Inicialmente, admitindo essa fonte ideal com uma resistência de fonte infinita, nós podemos ter que as correntes IC1 e IC2 que seriam geradas, a somatória dessas 2 correntes tem que ser zero, uma vez que essa corrente inteira ela é constante. E tanto IC1 como IC2 seria uma resposta à aplicação desse sinal de modo comum. No entanto, devido à simetria, IC1 também deve ser igual a IC2. Então, a única solução desse conjunto bem simples de equações é IC1 igual a IC2 igual a zero. Ou seja, na realidade, em modo comum, idealmente, IC1 e IC2 não seriam nem gerados. Ou seja, a tensão diferencial à saída vai ser zero, o que corresponde a um ganho em modo comum zero. Nesse caso, nós dizemos que o amplificador ele rejeita perfeitamente todo sinal que aparece em comum nas entradas mais e menos do amplificador diferencial. Bom, existe um parâmetro muito importante em amplificadores diferenciais e também em amplificadores operacionais, né? Uma vez que o op-amp tem como primeiro estágio um amplificador diferencial, que é o CMRR, Common Mode Rejection Ratio, e que é definido como sendo a razão entre o ganho diferencial e o ganho de modo comum. Nesse caso, idealmente o CMRR seria infinito, pois o ACM seria zero. Na prática, nós temos, na verdade, uma fonte de corrente com resistência finita. De tal maneira que a soma das 2 correntes, IC1 e IC2, não mais é zero, uma vez que nós podemos ter uma corrente resultante passando pela resistência da fonte de corrente. E com isso nós temos o ACM diferente de zero. Vamos então ver como nós podemos calcular o valor de ACM no caso de nós termos uma
fonte de corrente com resistência RT finita. A primeira coisa que nós fazemos é exatamente distribuir essa resistência de fonte em duas parcelas, como está descrito nesta figura. Então, nós tornamos esse circuito perfeitamente simétrico. E nesse caso, nós podemos, por inspeção, verificarmos que essa corrente IX, na verdade, ela é zero pela simetria. E com isso nós podemos abrir essa conexão. E fazendo isso, nós podemos usar então apenas metade do circuito para o cálculo de ACM. Então aqui nós temos o circuito simplificado e resolvendo as equações de corrente e malha deste circuito, nós chegamos ao valor do ganho em modo comum, ACM, dado por essa expressão, que corresponde a menos Gm vezes R sobre 1 mais 2Gm vezes a resistência da fonte de corrente. Então, nós podemos ver aqui, no caso em que essa resistência tenda a infinito, o ACM vai tender a zero. De tal maneira que o CMRR, a razão entre os ganhos diferencial e modo comum, vai ser dado por 1 mais 2Gm RT. Então, novamente, se o RT for infinito, a rejeição do modo comum será infinita. Finalmente, vamos fazer uma análise rápida e simplificada da tensão de offset do par diferencial, que também é uma não idealidade importante desse circuito. Então, novamente, se nós tivermos um casamento perfeito entre esses componentes, ao aterrarmos as bases de Q1 e Q2, nós veremos que a tensão diferencial à saída será zero. No entanto, devido ao descasamento entre Q1 e Q2 e entre RC1 e RC2, nós podemos ter essa tensão de saída diferencial diferente de zero. Uma das maneiras de nós entendermos conceitualmente o que é a tensão de offset, que é uma tensão sempre referenciada à entrada do amplificador diferencial. Essa tensão de offset seria a tensão necessária aplicada à entrada do par, de tal maneira que, numa condição de descasamento, nós tenhamos a saída diferencial igual a zero. Então, essa é uma das maneiras de nós entendermos essa tensão de offset. Então, vamos fazer um cálculo bastante rápido dessa tensão de offset em função dos descasamentos. E para isso, nós vamos usar uma condição interessante. Vamos admitir inicialmente que a tensão de offset seja muito pequena em relação à tensão térmica. E normalmente isso ocorre, né? Uma vez que o projetista ele já toma uma série de cautelas de tal maneira que a tensão de offset seja realmente pequena. Quando isso ocorre, nós podemos dizer que o valor de offset seria uma tensão diferencial à entrada e que manteria ainda o amplificador na região linear. Isso tudo para dizer que nós podemos, então, para cálculo da tensão de offset, usar a análise de pequenos sinais. Tipicamente, para um par diferencial bipolar, a tensão de offset em módulo
é menor que 5 mV. Muitas vezes por volta de 1, 2 mV. Bom, inicialmente vamos considerar um descasamento entre os resistores de coletor, RC1 e RC2, mantendo um casamento Q1 e Q2. Vamos representar esse descasamento através de um ΔRC, ou seja, RC1 igual ao RC, valor nominal, mais ΔRC sobre 2. De uma maneira similar, o RC2 será o RC nominal menos ΔRC sobre 2. Considerando que o ΔRC seja relativamente pequeno, nós podemos escrever o ganho diferencial como sendo Gm vezes o valor nominal de RC, sem prejuízo da precisão. De tal maneira que a tensão diferencial à saída será dada, então, pela metade da corrente de polarização vezes o ΔRC. Bom, essa tensão diferencial à saída, ela, quando dividida pelo ganho diferencial, vai nos dar, então, a tensão de offset referenciada à entrada. Vamos considerar em módulo, uma vez que o sinal de ΔRC é aleatório, pode ser uma variação positiva ou negativa no resistor de coletor. De tal maneira que a tensão de offset referenciada à entrada será dada, então, pelo ΔRC sobre 2 vezes RC multiplicado pela tensão térmica. Vamos considerar um outro caso em que nós tenhamos agora um descasamento entre Q1 e Q2. E vamos admitir que RC1 seja idêntico ao RC2. Esse descasamento entre Q1 e Q2 vamos representar, nesse caso, como sendo um descasamento nas correntes de saturação. Então, a corrente de saturação de Q1 será dada, então, pelo valor nominal IS, multiplicado por 1 mais N, onde N é um fator de descasamento. Mesma coisa para ISQ2, igual a IS 1 menos N. É uma maneira de nós representarmos também o descasamento, através desse fator de descasamento. Nesse caso, nós vamos então ter um valor diferente de zero à saída diferencial, dado por N vezes a corrente de polarização vezes o RC. E novamente, se nós referenciarmos essa tensão à entrada, nós teremos a tensão de offset, dado por VOD sobre o ganho diferencial, que corresponde então a N vezes a tensão térmica, o fator de descasamento vezes VT. Uma outra maneira de nós representarmos esse descasamento, como no caso do descasamento entre os resistores de coletor, é definirmos que a corrente de saturação IS1 será um valor nominal mais um ΔIS, e para IS2 o mesmo valor nominal menos o ΔIS. Nesse caso, fazendo uma análise similar, nós chegamos que a tensão de offset referenciada à entrada vai ser dada por ΔIS sobre S vezes VT. No caso das fontes de erro serem correlacionadas, ou seja, a fonte de erro que causa uma variação no resistor de coletor é a mesma que provoca uma variação na corrente de saturação. Então, nesse caso, nós podemos somar
os módulos, as duas tensões de offset, como está escrito nesta expressão. Pegamos apenas o módulo, novamente, porque o sinal pode variar, uma vez que o descasamento ele é aleatório. Ou seja, o sinal de delta RC e delta IS, a princípio, ele não é conhecido. No caso mais geral, as fontes de erro são não correlacionadas. Ou seja, a fonte que provoca um delta RC não é responsável pelo aparecimento do delta IS e vice-versa. De tal maneira que a composição do offset geral vai ser dada por essa expressão, onde nós temos a somatória do quadrado do offset devido à corrente de saturação, mais o offset devido à variação na resistência de coletor, e nós extraímos a raiz quadrada desta somatória. Tipicamente, a tensão de offset é uma pequena fração de Vt. No entanto, é fundamental para que se possa realmente reduzir a tensão de offset que uma série de cautelas sejam obedecidas. E uma das estratégias mais importantes para a redução da tensão de offset é a maneira como o layout desses transistores são realizados. Como que os transistores são fisicamente definidos no par diferencial. Ou seja, depende fundamentalmente do layout. E aqui eu vou explicar rapidamente como isso é feito. Aqui nós temos o par diferencial, em que cada transistor, por sua vez, é dividido em duas metades. Essas duas metades estão em paralelo, de tal maneira a compor o transistor original. Então nós fazemos essa divisão em duas metades para ambos os transistores do par diferencial. Então, considerando, por exemplo, o transistor equivalente à esquerda, correspondendo a Q1 e Q4, no layout eles são definidos nessa configuração, da mesma maneira que o transistor equivalente à direita. Essa configuração de layout é chamada de common centroid, ou centroide comum. Então, se nós considerarmos o eixo X e o eixo Y como indicado, X e Y, e admitirmos uma variação linear dos parâmetros do processo de fabricação, essa configuração ela permite, em primeira ordem, um cancelamento do descasamento devido exatamente a essa variação, tanto em X como em Y, dos parâmetros de processo de fabricação. Então, todo par diferencial deve ser desenhado, implementado fisicamente nessa condição de centroide comum. Também, para reduzir o offset, existem outras estratégias que, no momento, fogem do escopo desta apresentação. Então, basicamente, era isso que eu queria falar com você sobre o par diferencial. Espero que tenha sido de proveito para todos. E eu agradeço, então, a atenção. Muito obrigado.